A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Convido os irmãos para acompanhar comigo o Evangelho de João no capítulo 11, no versículo 18 em diante. Amém? João 11, 18, que vai dizer assim, que a aldeia de Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, que era uma distância aqui de 15 estádios, tá aqui. 15 estádios, mas são 3 quilômetros, tá? Ou seja, é uma distância boa. E aqui nós vemos que Jesus tinha que fazer todo esse caminho para chegar até lá. Porque na época, meus irmãos, Jesus não ia, obviamente, usar o poder que ele tinha para poder aparecer lá, né? Tipo um teletransporte, brincadeira. Tô só dando um exemplo. Ou seja, ele tinha que caminhar até lá. Enquanto isso, Lázaro estava morto. Lázaro estava sepultado. 4 dias. Tinha 4 dias que ele já estava morto. Já não tinha mais o que fazer no ponto de vista humano. Já não tinha mais esperança. Mas era necessário, meus irmãos, que isso acontecesse para a glória do Senhor se manifestar. Era como se Jesus tivesse que fazer um sinal, meus irmãos. Essa morte de Lázaro tinha um propósito também no messianato de Jesus, que era o que Lázaro fosse ressuscitado dentre os mortos, para que todos vissem e crescem. E esse também seria, meus irmãos, aqui um dos últimos sinais, se não o maior de todos, milagres de Jesus. Vou colocar esse como o maior de todos, meus irmãos, porque nos outros evangelhos esse milagre aqui ele não é relatado, mas é como se ele fosse o último, porque a maioria Jesus faz os milagres e depois que ele vai para Jerusalém, ele logo em seguida, meus irmãos, é sempre dessa maneira. Ele vai para Jerusalém, depois ele conversa sobre o divórcio, depois também ele começa a conversar sobre o que eles diziam ser o Cristo, depois ele chama os seus discípulos, depois que ele entra lá em Jerusalém montado no jumento, ele manda que seus discípulos seguissem um homem com um cântaro na mão. Ele ia para um lugar, nesse lugar onde ele ia e seria o lugar onde eles celebrariam a Páscoa, meus irmãos. E lá eles encontrariam um cenáculo, e lá esse seria o lugar onde eles comeriam, celebrariam a Páscoa, meus irmãos. Ou seja, Jesus não está fazendo milagre nesse tempo, porque o último milagre dele é bem antes. E aqui ainda é um acontecimento antes disso tudo aí, conforme vocês vão ver. Ou seja, é o último sinal, se não o maior de todos, do messianato de Jesus, do ministério de Jesus Cristo. É o último milagre, que é o maior de todos. É o maior milagre de todos. Por isso que é tão demorado, por isso que eles fazem questões aqui no texto de estar dando detalhe para poder ter uma profundidade mais na história. Aqui vai dizer que a distância deixa eu abrir aqui de novo, meus irmãos, para a distância da aldeia de Marta
para onde Jesus estava. Vou até ler aqui porque eu falei a palavra Jerusalém, mas eu vou abrir aqui de novo, meus irmãos, mas eu acho que é Jerusalém sim. Eu falei sobre Jerusalém aqui com vocês, até esqueci o nome do lugar, mas eu acho que não é, sim, é Jerusalém sim. Quase 15 estádios, quase 3 quilômetros, ou seja, Jesus estava muito longe. Deus abençoe você. Vamos estar continuando. Amém.